Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estamos no início, né, a nossa live temática de hoje. O assunto é saúde mental em tempos de pandemia. Aproveitando o momento, eu já quero ir estudante do Colégio Estadual Castro Alves. Sou também monitora de língua portuguesa e fui convidada, né, pela nossa coordenadora maravilhosa a estar lendo um texto a respeito, né, do tema da nossa live dessa noite. E eu estarei lendo um texto autoral, né, que diz assim: lidando com os desafios na pandemia. Sabemos que todos os seres humanos enfrentam diversas situações ao longo da trajetória, e cada um tem a sua forma de lidar com os problemas. E é de sua importância que a nossa saúde mental seja preservada. Fomos pegos de surpresa com um problema que não imaginávamos enfrentar. Todos nós, de certa forma, fomos afetados. Em março deste ano, quando iniciamos o ano letivo, tivemos que ser afastados das aulas presenciais e habituar a uma forma de ensino que não estávamos acostumados. Um desafio não só para os alunos, mas professores também. Foi e está sendo um momento complicado. Desempregos, mortes, isolamento social. Diante de tantos problemas, não tem como não surgir pensamentos negativos sobre nossa mente. Dados mostram que a porcentagem de número de pessoas com depressão e transtorno de ansiedade aumentaram na pandemia. Nesse momento de dúvidas, medos, tristezas, falta de autocontrole, baixa autoestima e frustrações, é um momento de nós ajudarmos. Não podemos momentos em que precisamos uns dos outros na caminhada. E procurar ajuda não é sinal de fraqueza. No momento que o que precisamos é ter uma boa saúde mental, preservar o que é importante para o nosso bem-estar e acreditar que dias melhores virão. E nós, né, juntamos a participação da escola, da educação, juntamente com o pessoal da saúde, para falarmos, né, sobre saúde mental, que é algo muito importante e que muitas pessoas, né, já sofriam antes da pandemia e até mesmo na pandemia acabaram sofrendo com alguns transtornos de ansiedade. E é um assunto de suma importância que nós precisamos falar, que nós precisamos de ajuda, e essa live vai ser bastante bacana para nós esclarecermos, né, as dúvidas, para nós podermos tirar dúvidas de pessoas, para nós podermos, de certa forma, ajudar outras pessoas. E eu estarei passando para a nossa coordenadora, que estará dando a continuação da nossa live. Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos a este canal que nós inauguramos nesta noite. É um prazer ter todos vocês conosco. Como a Anne já mencionou, o objetivo nosso aqui é discutir, através de um bate-papo saudável, questões relacionadas à saúde mental em tempos de pandemia. Esse trabalho foi alvo de uma enquete que fizemos com os alunos do SECA e quase 70% dos alunos sinalizaram para a gente que era necessário falar sobre saúde mental nesses tempos atuais. Então, hoje nós reunimos um time de pessoas que vão trazer relatos, experiências exitosas ou não, de como eles têm lidado com este momento. Teremos um bloco também destinado aos especialistas, psicólogos, educadores físico, que vão nos dar algumas dicas, algumas orientações de como que a a respeito de quais sentimentos durante esse tempo, esses meses, atividades remotas, se têm sido úteis e se isso tem colaborado para ela adotar uma rotina saudável e se ela deseja pontuar alguma sugestão ou se tem algo de negativo que ela queira pontuar. Vamos lá, Gisele. Então, boa noite para quem não estava me ouvindo, gente. Eu acredito que cada um a gente
né, não tem como para você não ficar com medo, angústia, né? Porque eu mesmo tento me debater com essas inseguranças todos os dias, por ter parentes distantes, família longe, né? Não ter os meus pais por perto, isso já ocasiona mais ainda para o medo, insegurança, porque você fica preocupado com o seu ente que está longe, né? Por conta que você vê cada dia mais casos aumentando e é isso. Em relação à questão das atividades, eu acho que ajuda muito você ter algo ali para distrair a sua mente, tá ocupando a sua mente com algo diferente, mas ao mesmo tempo é difícil estudar neste momento de pandemia, porque você fica com medo de um futuro incerto, né? E é isso. Então, retomando agora a nossa transmissão, tivemos alguns problemas técnicos aí de conectividade, mas estávamos entrevistando, dialogando com a Anne, perguntando acerca de quais as estratégias que ela tem usado para buscar ter uma saúde mental em equilíbrio, e ela vai relatar um pouco para a gente. Oi, pessoal, novamente, boa noite a todos. Respondendo à pergunta, na pandemia, né, eu estava preenchendo a minha mente com as atividades remotas, com caminhadas à tarde. Geralmente eu faço com a minha mãe, e isso ajuda bastante. Redes sociais e leitura. Essas coisas eu estou acostumada, né, com a pandemia, eu me acostumei a fazê-las para aliviar um pouco a mente do estresse, porque assim, quando nós iniciamos, né, quando o isolamento social ele começou na escola, foi um período bastante difícil, porque nunca, assim, em minha vida eu pensei, né, na alternativa de ter que fazer as atividades online, né, nunca aconteceu isso, tal, era sempre presencial. E no momento em que a escola aderiu, eu pensei assim, nossa, é algo grave. E eu acho que não só eu, mas muitas outras pessoas nessa pandemia tiveram algum tipo de estresse, né? E o melhor que a gente tem a fazer é fazer aquilo que a gente gosta. E eu comecei a fazer essas coisas. Então, né, buscar ter hábitos que lhe dessem prazer, hábitos que preenchessem o seu tempo de um modo útil, né? E tem alguma outra coisa de negativa que você identificou, ou foi só essa questão mesmo? Acredito que, assim, o estresse, porque, assim, eu até comentei com uma professora que, assim, quando um professor ele passa uma atividade, eu fico naquela ansiedade de realizar aquela atividade o mais rápido possível. Eu até comentei que, tipo assim, eu vou dormir com... Eu durmo pensando na atividade, acordo pensando na atividade. E acredito que o estresse e também a ansiedade, a tristeza, porque, assim, até hoje nós estamos, assim, sem um futuro certo, né? Não sabemos ao certo quando irá retornar às aulas, como vai ser depois que nós estivermos na sala de aula, como vai ser o nosso futuro depois de tudo isso. Então, medo, tristeza, estresse, todos esses, enfim. Certo, compreendo. É muito difícil lidar e gerenciar tantas emoções assim. E é por isso que a gente precisa conversar sobre isso e, mais do que nunca, buscar ajuda profissional. Por isso que aí a gente vai ter um bloco específico, né, para logo falar disso. Mas eu queria perguntar à aluna Yasmin se a pandemia mudou muito a sua vida, em que ela mudou? Né? Você pode estar mencionando vários aspectos. Eu quero te ouvir, Yasmin. É com você. Liga o microfone. Microfone. Agora sim.
Sim. Olá, gente. Meu nome é Yasmin, eu sou do primeiro ano do Anexo de Serafim. Bom, eu vim falar para vocês no que a pandemia mudou na minha vida. Ultimamente eu venho me preocupando muito com o que será das aulas do estudo na Bahia. Eu tenho medo de repetir o ano e acabar cursando 4 anos do ensino médio. Bom, tudo mudou, a gente não pode mais sair de casa. E se sair, tem que tomar muito cuidado, pois o vírus se espalha com uma facilidade enorme. Eu sinto falta da rotina escolar, sabe? Eu não vejo mais os meus amigos, eu sinto falta das conversas, dos abraços, da presença dos professores. As aulas virtuais nem se comparam às presenciais. Mas eu nunca quis tanto ter uma aula presencial como eu tô querendo agora. Mas é como dizem, né? A gente só dá valor quando perde. Mas logo, logo a gente vai estar junto de novo e todo esse isolamento é para o bem da gente. E a gente só precisa fazer a nossa parte, que é ficar em casa agora. Muito obrigada, Yasmin. Belas considerações. Realmente, a gente precisa de, nesse momento, priorizar a saúde. A gente fica com essa saudade, sente falta realmente. É um momento onde a gente olha para trás e valoriza esses relacionamentos, o vínculo que a escola nos permite ter com os nossos colegas, como você bem trouxe, mas é por um motivo, né, louvável, que é zelar pela nossa saúde, pela saúde dos que estão perto, né? Esperamos todos que isso brevemente acabe, mas enquanto isso a gente precisa de muita inteligência emocional para lidar com tudo isso. Gostaria ainda de ouvir a aluna Tailane, que é do município, né, que é do Centro Educacional. Thay, me diga aí, qual sua rotina semanal atualmente? Como você tem lidado com ela? Você quer mencionar algum desafio para lidar com essa nova rotina? E ela tem provocado o que para você? Resumindo, o que é que a pandemia tem te ensinado e o que é que você tirou de bom? Liga seu microfone. Microfone. Boa noite, meu nome é Tailane, eu estudo no Centro Educacional, invadido aqui no canal da Castro Alves. E, enfim, minha rotina, ela, para quem me conhece, sabe que ela antes era uma completa aglomeração. Enfim, eu trabalho atendendo gente de manhã, pela tarde eu estudo e à noite eu ia jogar bola. Então, imagina para minha mente o que foi tudo isso acabar de uma vez só. Foi muito complicado. E eu penso todos os dias, enfim, eu estou pensando muito ultimamente. Porque enquanto isso foi tirado, veio o estresse, veio a ansiedade, veio o medo, com certeza, e veio a insônia. E os primeiros meses para mim foram muito difíceis, foi um baque mesmo, foi um baque muito grande. E hoje eu meio que me adaptei. Mas por que essas datas? Porque eu consigo entregar as atividades no tempo hábil, mas demanda muito tempo. E isso acaba complicando muito a minha vida, acaba complicando muito a vida de muita gente. E se falta tempo para fazer algumas coisas, sobra muito tempo para me pensar. E eu fico pensando todos os dias, gente, por que eu não fui tomar aquele açaí aquele dia? Ou por que eu não valorizei naquele momento? Por que junto com meus amigos, eu deixei de conversar com eles, deixei de valorizar aquele momento e fui mexer no meu celular? Por que eu fui fazer isso? E aí a gente pensa todos os dias e, assim, se tem uma lição que essas perguntas me trazem, é valorizar o momento. Parar de pensar no passado, agora o que eu fiz, eu deixei de fazer no passado, já não importa mais, agora eu tenho que valorizar o presente. E como eu vou fazer para valorizar esse presente? Eu vou valorizar as pessoas que estão no meu redor agora, que é a minha família. Tenho que valorizar a minha família e eu tenho que me conhecer, me valorizar. Porque uma coisa que o ser humano tem que aprender também é aprender a ser feliz sozinho. A gente não pode colocar nas outras pessoas o desejo de te fazer feliz. A gente tem que ser feliz sozinho. A gente tem que tentar aprender isso. Eu demorei um tempo, eu demorei 4 meses de isolamento total para mim conseguir isso. E eu tenho que valorizar isso. Eu tenho que pensar mais, eu tenho que ver o que me agrada, o que me torna feliz, sozinho. Porque agora eu não tenho outras pessoas, eu tenho que aprender isso. E eu tenho certeza que todos nós temos que ser felizes sozinhos. Tem que aprender essa lição na nossa vida. É isso.
Pronto, Thay. Muito obrigada pela sua colaboração. Eu acho que você traz aspectos muito importantes, né? Da valorização da família, de refletir sobre as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida e vai deixando para depois, né? Porque não tomar aquele açaí. Muito bem pensado, você trouxe algo que serve para a reflexão de todos nós. E acho que essa pandemia, a gente vai aprender muita coisa, nós já temos aprendido, mas que bom que você tem essa sensatez e que conduz as coisas desse modo. Muito obrigada por sua participação. Eu gostaria agora de ouvir o nosso representante de pais, Marcos. Marcos está aqui e eu gostaria de ouvir dele. Como é que a família dele tem lidado com esse novo momento, né? Quais as atividades que estão sendo feitas que colaboram com a saúde mental dele, de toda a sua casa? E sobre as atividades, já eu pergunto a ele. Diga aí, Marcos. Boa noite a todos, né, participantes, aqueles que nos assistem nesse momento. Então, confesso para vocês que no primeiro momento o medo bateu nos nossos corações, mas foi por um pouco momento. Tivemos que mudar alguns hábitos, né, principalmente os hábitos e não sair tanto só quando necessário. Já fazíamos, né, praticávamos alguns exercícios físicos, como caminhada e pedalada, e passamos até a fazer mais, porque, mais uma vez, nas nossas vidas, veio porque é tão bom, tanto para a mente, né, como para o nosso corpo físico. Ou seja, tem a função, uma das suas funções de praticar atividade física aumentar o nosso sistema imunológico, coisa tão falada, né, nesse tempo de pandemia, e também alivia o estresse, como estamos falando aí de estresse, nós vemos as coisas de outra maneira. Eu tenho percebido, assim, por exemplo, quando eu estou pedalando, que passo por lugares que eu já tinha passado de carro ou de moto, e não tinha percebido paisagens tão lindas que, ao fazer isso, eu percebo, e aquilo me alegra muito, né? Outro fato que eu quero ressaltar e que eu creio que seja o principal foi a nossa fé. Nós somos cristãos, somos evangélicos, e isso foi muito importante nesse momento. Em todos os momentos Deus é importante, mas nos momentos difíceis mais ainda. E nós sabemos que tudo está sob o seu controle, né? Que tudo está sob o seu controle, nós não queríamos estar passando por isso, mas ele tem objetivos, ele tem propósitos com isso, e um dos propósitos que eu creio que ele tem com isso é que nós, que já nos relacionamos com ele, podemos nos aproximar mais dele, e aqueles que ainda não têm nenhum relacionamento com ele, possam passar a buscá-lo, a se relacionar com ele. Independente, né, do que estamos vivendo, saiba de uma coisa, Deus tem o melhor para nós no futuro. Basta que nós nos achegamos mais a Ele. Então, é isso. Perfeito, Marcos. A gente não é importante que a família esteja unida, né? Unida para as físicas, unidas buscando as práticas espirituais que fortalecem. Então, tudo isso é muito importante. E você trazendo isso serve de reflexão para que as demais famílias possam também fazer programas juntos, pensarem em coisas juntos, né? Tá fortalecendo esses laços que, de fato, a família representa uma proteção. Ela precisa de ser um ambiente de proteção para os nossos adolescentes, para os nossos estudantes. E cadê seu filhote? Está por aí? Assim. Deixa eu perguntar a ele, entrando aqui, deixa eu perguntar a ele o que é que ele tem a me dizer sobre as atividades escolares. E aí, boa noite, Cauã, tudo bem? As atividades desse período, como é que tem sido? Você gostou de fazer? Tem alguma crítica? Fala um pouquinho para a gente aí. Primeiramente, boa noite a todos que estão participando. Como a aluna Yasmin já falou, não é nada comparado à aula presencial. Não que possa ser, eu acho muito difícil. E eu acho que tem um pouco de... Poderia ser mais também, né? Porque a gente, ainda mais do primeiro ano, tem assuntos que a gente não via antigamente no ensino fundamental
e apenas fazer atividades, às vezes não dá para a gente compreender o assunto direito. E também tenho medo da gente, nossa, se esse ano letivo for cancelado, a gente perder de ano, ter que fazer 4 anos no ensino médio. Só que, como meu pai disse, eu não tenho tanto medo disso, porque eu sei que o que acontecer é o que Deus quer que aconteça para o melhor futuro para nós. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. E aí eu gostaria de ouvir a nossa professora, a Alessandra Araújo. Eu quero que ela conte para a gente um pouquinho de como tem sido a sua rotina. Eu queria perguntar para a Alessandra se ela está com saúde mental. Como é que anda a saúde mental dela? Porque professor, em tempos de pandemia, tem passado por momentos delicados, né? A gente fez questão de trazer uma professora que é da rede municipal, porque na rede municipal, diferente do no estado, a rede municipal está com a rotina assim mais intensa ainda de atividades, né? Os dias letivos estão aí contando, e eu quero que ela fale um pouco da experiência como professora e como mãe. É com você, Alessandra. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né, Nara? E fiquei feliz. E a minha saúde mental não está lá aquelas coisas, né? Mas a gente eu consegui contornar algumas situações, algumas coisas. No início, nos primeiros 15 dias, quando tudo parou, eu entrei em desespero, assim, porque eu pensei nos meus filhos. Eu acho que eu fui tão egoísta que eu pensei só nos meus filhos. Eu pensei, e agora? Como que vai ser, né? Eu pensei na pandemia, na saúde dos meus filhos, eu pensei também como eles iriam reagir diante de tudo isso. E isso me preocupou muito. Eu tive insônia, né? Eu preocupava com o meu pequeno, com a minha adolescente, com o meu filho mais velho, que mora em outra cidade. E veio um turbilhões de coisas na minha cabeça. E aí, o que eu pensei? Nos primeiros 15 dias foi desesperador. E eu conversei com minha filha, né? Eu falei, vamos ter que mudar essa rotina, vamos ter que fazer algo para melhorar. E comecei a inventar piqueniques, fazer uma coisa que eu não conseguia, não tinha tempo de fazer com eles durante o meu trabalho, né? Minha rotina de trabalho, e comecei a fazer isso. E aí foi quando a gente foi conseguindo, não é acostumar, porque eu acredito que é difícil para nós acostumarmos com uma situação dessa, conseguindo levar essa situação. E aí foi onde foi dando uma melhorada. Em relação aos desafios de sala de aula, muitas vezes eu me senti impotente quando o aluno falou para mim, Pró, não estou entendendo. Quando eu passei a atividade, ele veio e falou para mim, Pró, não estou entendendo. E eu ainda não conseguia ver isso fora da caixa. Eu ainda não conseguia enxergar fora da caixa. Aí eu comecei a buscar algo novo, pensar o que eu vou fazer para esse meu aluno conseguir entender. Como que eu vou também entender a dificuldade de todos? Porque na sala de aula, nós vemos aquele aluno que é mais tímido, a gente chega perto dele, pergunta se tem alguma dúvida, e às vezes ele fala para você, Pró, eu tenho, mas se eu não chegar lá perto dele para perguntar se ele tem a dúvida, ele não vai falar para mim que tem. Imagine esse aluno numa aula online, né? Então, eu pensei nesses alunos e pensei que a gente tinha que ter um olhar diferenciado, né, para cada aluno, e agora nos cabe ter um olhar mais abrangente, né, porque não é só o aluno, é a família, a sociedade. Aí veio o medo da aceitação. Assim, o professor ele vai enviar atividade, a família toda vai ver aquela atividade. Mesmo que os pais sejam presentes, ele não está ali vendo
tudo que acontece na sala de aula. E deu aquele medo da aceitação, né? As críticas, e aí o medo, a culpa por não estar... Será que eu vou conseguir fazer com que os alunos peguem alguma coisa, aprendam alguma coisa, né? E isso daí eu tive um pouquinho não, um problema, assim, para mim foi grande. E até hoje, quando o aluno me fala que não conseguiu, eu me sinto impotente. E eu fico tentando, falo para eles que vai passar, isso vai passar, vamos ter paciência, porque é assim, o aluno, ele fica uma semana, tá tudo bem, ele vai fazendo as atividades, tudo bem. De repente, parece que tem um surto, eles acordam e falam: Pró, mas as aulas não vão começar? Mas aqui não tem nenhum caso, Pró, por que as aulas não começam? E assim, e aí eu me sinto impotente, porque eu não posso, nesse momento, eu não posso fazer nada, entendeu? Para meus alunos. E isso me deixa um pouco triste. Mas, no início, a gente estava com uma rotina bem maior de atividade, mas aí a coordenação, a direção, né, nos indicou para diminuir um pouco as atividades, e foi onde a gente foi conseguindo, a gente foi vendo o que estava errado, onde a gente estava errando, e a gente foi tentando melhorar, e foi melhorando em algumas coisas, e foi fluindo melhor. Então, como mãe, um dia, no início, eu tive problemas com João Paulo, né? Com meu filho menor de 6 anos, que está no primeiro ano, está aprendendo a ler. E aí, como eu nunca trabalhei com Fundamental 1, foi sempre Fundamental 2, ensino médio. E aí, eu achei que não ia ter problemas com João Paulo, né? Porque eu falei, eu vou conseguir, né? Eu estava me achando que eu ia conseguir com João Paulo. E no início foi muito difícil, a gente começou a bater de frente. E um dia eu falei, e o que eu vou fazer? Ele falou assim, mas você não é minha professora, você não tem a paciência como minha professora tem. Você tem paciência com os outros, mas com a minha professora você não tem. E eu falei, agora, aí não dormi à noite, né? Fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí eu pensei e conversei com ele. Então, na hora da sua atividade, a gente vai fazer de conta que eu sou a sua professora. Que eu sou a sua professora. A gente vai fazer de conta que eu sou a sua professora, que eu não sou a sua mãe. Vamos ver se funciona assim? Tá bom, mas aí você tem que ser um pouco mais calma comigo. Aí eu voltei, né? Fiz com que ele pensasse que eu era a professora dele. Foi aí que a gente conseguiu, né? Um processo de negociação. Uma rotina quase normal entre professora e aluno, e aí foi onde andou um pouco as coisas, né? Isso aí também foi melhorando. Perfeito. Diante dos limites dos horários, no início foi difícil, né? Porque os alunos também, eles estavam perdidos, né? Aí eles mandavam mensagens fora de hora, mas agora eles já estão controlando, eles já estão conseguindo entrar dentro da situação. É um desafio para todos, né? Na verdade, esse convívio nesse ambiente virtual é um desafio para o aluno, é um desafio para o professor, mas eu acho que as estratégias que você trouxe, né, desse vínculo com a família, desse processo de negociação com filhos, é algo que é o caminho, né? Não existe uma receita pronta para a gente tirar de letra a pandemia, mas eu acredito que o caminho é esse. A nossa expectativa, né, é que esse quadro se reverta logo. Muito obrigada, Alessandra, pelas suas contribuições. Já, caso tenha alguma pergunta direcionada a esse primeiro bloco, que a gente finaliza agora, logo mais a gente vai estar chamando vocês. Eu gostaria de chamar agora, né, uma galerinha aí para começar o bloco 2. O bloco 2 começa falando sobre o que é saúde mental. Para mediar esse bloco, eu gostaria de chamar a nossa parceira de sempre, né? O Colégio Estadual Castro Alves já tem contado com a parceria de Alba Pereira, que é psicóloga, trabalha no município, na Secretaria de Saúde, trabalha também na assistência social, e nós temos aí alguns convidados, mas eu passo a bola para ela e já gostaria de deixar os meus parabéns pelo Dia do Psicólogo. É com você, Alba. Boa noite, eu sou psicóloga, atuo na área da saúde e na assistência, sou pós-graduada em psicologia do trânsito
Tá ouvindo meu áudio, Nara? Aqui tá mudo. Peraí. Tá bom ouvindo? o áudio. Pronto. Ouvindo bem. E aí, assim, falar sobre saúde, né? Saúde engloba muita coisa, principalmente a saúde mental. A gente considera que saúde não é só o físico, não é só o mental, na verdade é só o físico, o mental e não só apenas a ausência de doença. A pessoa fala, não tenho nenhuma doença, não estou sentindo nada, meu físico tá bem, meu mental tá bem, mas será mesmo que tá? A gente se questiona muito com isso, né? E a saúde mental é o nosso foco de trabalho. A gente está lidando com ele todos os dias, independente da área do psicólogo, tanto da assistência, saúde, esporte, na clínica, em diversas áreas que o psicólogo pode atuar, né? A gente está lidando com a saúde mental do indivíduo em si. E aí a gente tem 2 parceiros para a gente bater uma conversa, meus colegas, que é a Franciele e o Thiago Brito, que eu vou estar chamando agora eles para a gente bater um bate-papo, né? Franciele e Thiago, estão por aí? Oi? Franciele, isso. Tudo bom? Parabéns pelo nosso dia. Parabéns também. Oi. Que honra. Tudo bom, Thiago? Esse espaço com vocês. Não é? E nada melhor do que o nosso dia, não é isso? Pois é. Para falar sobre saúde mental. Bom, Franciele, a gente vai direcionar algumas perguntas para você de início e depois acho que alguns alunos vão estar mandando também, Nara vai estar passando para a gente alguns questionamentos e a gente vai debatendo. Certinho? Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, através da minha colega Ariane. Então, é um prazer estar distante, ao mesmo tempo tão pertinho de vocês, né, de um município totalmente diferente. Meu nome é Franciele, eu sou psicóloga no município de Miguel Comum, trabalho na Secretaria de Assistência atualmente. Então, aí é muito prazer pedir. Estava aqui anotando várias coisinhas que estava apresentando aí para a gente poder fazer um bate-papo legal e agregar conhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento nunca é demais, né? Então, com certeza. Poder conversar, desmistificar algumas coisas, levar para os adolescentes que estão acompanhando a live. Pronto. E para dar início, né, uma das perguntas direcionadas é para você o que é saúde? De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, como ela define a saúde em si? Então, você já começou a falar sobre isso, na verdade. Eu queria fazer um resumo e depois não falei. Pois é. Para não entrar no seu assunto. Você já deu uma deixa aí um pouquinho sobre essa questão. E quando a gente fala sobre saúde mental, saúde, é muito complexo, porque quando a gente ouve, quando eu peguei a pauta do bate-papo de hoje, saúde mental. Então, cada indivíduo ele vai identificar, o nome que é saúde mental das mais diversas formas. E aí, como sempre, né, Cris, a gente vai pesquisar, vai tentar entender um pouquinho na atualidade, principalmente falando dessa pandemia, tá tudo muito... cada um vai vendo de uma certa forma. E aí a Organização Mundial de Saúde, né, que ela é uma agência especializada em saúde pública no nosso planeta, ela vai trazer um pouquinho sobre essa questão do que é saúde. E você também trouxe essa fala que não é só a ausência de doenças. Uhum. E aí, logo quando você fez essa abertura, você falou sobre essa questão da saúde física, da saúde mental, quanto que é importante da gente poder entender um pouquinho sobre isso. E a gente parar para observar mesmo, não vai ter uma definição tão concreta, né, sobre o que é. Porque o que é saúde para mim, muitas das vezes, pode não ser saúde para você, né? O que é qualidade para mim pode não ser qualidade para o pessoal que está ouvindo a gente. E o termo está relacionado muito à forma como as pessoas elas vão reagir diante das exigências do ambiente qual elas estão inseridas, diante dos desafios, diante das mudanças, e não só pela ausência de uma doença, né? Às vezes a gente entende... Com certeza, também como alguém... engloba o bem-estar de cada um, né? Meio subjetivo também, isso, né? Né? Então, é importante a gente entender isso, né? Quem está acompanhando aqui, e a saúde, ela é muito relativa
conceito, né, de indivíduo, e que não é a ausência de uma doença, né? Então, eu não preciso estar doente para eu não ter saúde, mas às vezes a gente não tem doença nenhuma, mas a nossa Com certeza. tida de alguma forma, a nossa saúde física também, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tida de alguma forma. Com certeza. Em relação à saúde mental, qual o conceito assim, que você denomina que é saúde mental? Pronto, então, e aí eu já estava dando a deixa, né? Eu parei aqui. Seguir algum protocolo. Diariamente a gente vive uma série de emoções no nosso dia a dia, né? E aí eu estava ouvindo o pessoal comentando logo no início, deixa eu pescar aqui, tá? A Gisele, a Thay, elas começaram a falar um pouquinho sobre a preocupação com a questão da pandemia, vários casos surgindo, várias notícias, né, nas sociais acontecendo. Aí a Thay, ela fica essa questão do estresse, da insônia, da ansiedade. Preocupação com o futuro também, que elas citaram, não é? Como vai ser a preocupação com o futuro, como vai ser o retorno das aulas que elas citaram também. Exatamente. Então, basicamente, quando fala de ansiedade, eu acho que todo mundo vai poder dizer, eu me senti desse jeito. E aí, quando a gente fala de saúde mental, ele é muito um termo muito abrangente, né? Então, porque durante nesse momento de pandemia, eu acho que as nossas emoções, elas ficaram bagunçadas, né? Exploradas. Agora, dentro de casa para o filho, como a colega falou anteriormente, administrar essas nossas emoções de alegria, tristeza, raiva, medo, frustração, que a gente tem se frustrado bastante com a pandemia, que a gente não vê a hora de acabar logo. E tudo isso tem a ver com a nossa saúde mental, né? Até que ponto eu administrar essas emoções no meu dia a dia e até que eu consigo lidar bem. E até algo importante que eu também na fala, que ela disse assim, eu preciso ser feliz sozinha, né? E isso é ter habilidades sociais. A gente aprender a não depositar no outro nossa felicidade, a gente não esperar no outro, né? Só o outro vai nos satisfazer de alguma forma. E ela trouxe isso na fala dela, que foi bastante pertinente para a gente poder perceber, né, nesse momento. E há diversos fatores do nosso dia a dia, ele acaba influenciando também negativamente para a nossa saúde mental, né? Para a gente ter qualidade de vida, o estresse do dia a dia, as brigas, a doença, né, que a gente está vivendo nesse momento de pandemia com o Covid, que as pessoas estão passando também nesse momento de pandemia, o que também é muito difícil para lidar. Bom, continuando, acho que você já resumiu, né? Mas qual é o maior desafio para buscar uma saúde mental, principalmente em época de pandemia, em épocas difíceis que estamos enfrentando, principalmente os alunos, né, estudantes. Então, qual seria esse maior desafio? Você já falou um pouquinho, mas... Eu acho que administrar também a nossa rotina, né, que ficou um pouco bagunçada. Eu falei algumas coisas, eu acho que é algo que os adolescentes, né, que todo mundo está assistindo a gente, precisa tentar administrar essa rotina, da gente conseguir ter uma rotina um tanto mais saudável, baseada em atividade física, alimentação saudável. A gente vai ter também aí, né, um profissional para poder estar falando um pouco mais sobre isso. E a questão de administrar as nossas emoções também tem sido um desafio muito grande, né, porque vem acontecendo. Para todo mundo, na verdade, para todo mundo, que é algo muito novo, a gente não está sabendo lidar. Principalmente os nossos números de atendimento aumentaram gigantescos nessa época. É novo, é tudo incerto, a gente não sabe. Agora que a gente está conseguindo entender um pouquinho mais sobre como funciona tudo, mas no início era tudo muito novo. Então, como fazer. Então, isso acabou mexendo muito, né, com o nosso dia a dia, com os nossos comportamentos, nossas ações. Com certeza. Então, agora eu vou passar a palavra para o Thiago. Desde já, muito obrigada. Franciele vai continuar aí com a gente para as perguntas do final, tá certo? E Thiago Brito, boa noite, tudo bom? Boa noite, minha querida, tudo bem? Como é que tá você? Parabéns no nosso dia, mais uma vez. Obrigado. De início, Thiago, como até comentei com a Franciele,
Como está o aumento do número de atendimento em época de pandemia? Como está esse número? Aumentou, diminuiu, está estável? Então, existe um fenômeno interessante. O áudio tá bom? Tá chegando legal aí? Tá, certo. Bom, existe um fenômeno interessante nesse momento, que aí vocês podem até também estar sentindo o mesmo reflexo que eu estou sentindo por aqui, que é a questão de que o indivíduo, com a pandemia, ele está tendo um contato maior consigo mesmo. E ele está começando a perceber que viver só, que viver mais distanciado e que ter uma vida onde a questão social não é tão frequente, ele começa a perceber comportamentos que ele não percebia. Ele acaba se conhecendo mais, né? Ele acaba se percebendo mais quando, na verdade, ele não se conhece. Para pensar coisas que no dia a dia você não percebe e acaba não cuidando de você. E quando você para na pandemia sozinho, com isolamento social, principalmente, essas coisas despertam. Desperta e as pessoas começam a se perceber e às vezes não gostam, né, daquilo que enxerga, começam a enxergar. Verdade. E as pessoas relatam assim, poxa, eu não sabia que eu era tão chato. Poxa, eu não sabia que eu tinha essa dificuldade, não sabia que eu demorava de fazer as coisas, não sabia que a minha resposta era diferente daquilo que eu imaginava que fosse, né? E aí isso gera, para algumas pessoas, gera dificuldade, né, em lidar com esse eu. E aí, inevitavelmente, a gente começa a receber, lógico, o número de atendimentos vão aumentar, as pessoas vão procurar mais um tratamento nesse sentido, porque se desorganizam. Né? A desorganização ela é muito grande por vários aspectos. Um, pelo próprio distanciamento social ou isolamento, depende muito do caso, né, que causa muito isso. Né? Tem pessoas que não sabem lidar com isso. Outra, porque, como o Franciele colocou muito bem, existe uma má administração dos sentimentos. As pessoas não sabem identificar o que sente. Isso fica muito bem claro agora, tá? Porque a nossa cultura não ensina isso, né, a gente. Administrar a alfabetização emocional, ela é uma coisa bem característica. E as pessoas chegam sem saber o que está sentindo, né? E aí você pode até perceber que, como vocês atuam em clínica também, e quando você questiona o indivíduo assim, que sentimento é esse? Eles não conseguem responder, né? E muitas das vezes esse sentimento ele é atrelado a uma psicossomática, né, mais frequente. A gente pode falar um pouquinho da angústia, que é quando o seu indivíduo ele chega com angústia e pergunta onde é que ele está sentindo isso no corpo. E aí muitos relatam que sente isso no peito, que sente na garganta. Né? Então, assim, existe uma questão física muito interessante, que às vezes impede até que o indivíduo ele busque logo, primeiramente, o acompanhamento psicológico ou o tratamento da saúde mental. E aí ele vai percorrer por uma série de questões biomédicas e até chegar na psicologia. E da aceitação também. Exatamente. E é muito interessante esse fenômeno. Então, assim, a gente percebe, sim, a crescente por conta disso. Mas, assim, existe o lado positivo, né? Lógico, a gente pode falar que existe o lado positivo da pandemia, mas, assim, quando as pessoas procuram ajuda e sabem onde essa ajuda ela vai acontecer, aí tudo bem, é tranquilo. Mas a gente tem que lidar com a sociedade que, né, a nossa realidade do Brasil, ela é muito aquém daquilo que é o esperado. Né? Então, é lógico que o serviço de psicologia ele não é um serviço para todos ainda. Eu estou falando no sentido da clínica, né? Dessa coisa do atendimento individual. Mas é uma briga nossa, né, do fazer psi, né, de que todos tenham acesso, né, à saúde mental, todos têm acesso à psicoterapia, tá, ou a uma intervenção psicológica, e não é o que acontece hoje. Né? A gente sabe que existe uma grande parcela que ainda é descoberta em relação a isso. Mas eu digo positivo no sentido de que as pessoas elas vêm com o tratamento e começam a aprender a lidar consigo. Né? Então, é justamente isso. Certinho, Thiago. E, assim, principalmente como a professora citou... Oi, ele saiu? Thiago saiu? Pode ter caído. Certamente problema na conexão.
Joga a bola para Fran. Entrou. Ah, não, voltou. Voltou. Caiu aí, né? Ô, Tiago, a gente estava falando, principalmente agora que as aulas remotas são online, né? A maioria são online. E adolescentes, adultos também, crianças, estão muito ligadas no celular, nas redes sociais, né? Principalmente em época de pandemia, como algumas alunas citaram anteriormente, que é algo que elas usam para se distrair, né? E aí vem a pergunta, até que ponto isso é benéfico? Qual a sua opinião? Quando as coisas começam a criar uma sensação mais de dependência, né? Quando as pessoas começam a usar de uma forma que não é saudável, porque, por exemplo, a gente não pode deixar de esquecer que a tecnologia hoje, né, que essa nova geração que você traz aí, ela é totalmente ligada e antenada nisso. E existe uma satisfação, né? Existe uma relação de prazer, né, em ter o acesso, em produzir algo, em participar desse mecanismo em rede, tá? Então, a gente não pode esquecer que quando isso ultrapassa, né, a normalidade, aquilo que é saudável, aí já há um prejuízo e realmente tem que haver tratamento. E é muito comum hoje em dia, né, que se perca o controle. Perder o controle com a tecnologia hoje é muito fácil. Ainda mais em momentos de distanciamento social, onde se tem um tempo muito grande para se dedicar a isso. Tá? E aí, Franciele colocou uma coisa muito interessante, quando ela coloca sobre a questão de novos hábitos, né? A pessoa inserir novos hábitos em relação à alimentação, à atividade física, e não só ficar concentrada em uma relação né, de troca, no sentido do prazer, em relação a ficar ali com o jogo, ou na rede social. Tá? Então, quando existe esse excesso, aí realmente vai faltar alguma coisa para que esse indivíduo, esse adolescente, essa criança, consiga funcionar melhor na sociedade que ela vive. É como eu costumo dizer, tudo na vida é 50%, né? Principalmente no celular. Às vezes pode fazer bem, às vezes não. Vai depender da quantidade desse excesso aí que você mesmo citou. Para finalizar, como você falou anteriormente, a segunda pergunta, nem toda a psicoterapia, na verdade, ela não está de livre acesso para todos os alunos. E nem estivesse para no município que a gente tem muito psicólogo, mas é um número muito grande e a gente acaba não conseguindo abranger todo mundo, né? Dar atenção, dar atendimento para todos. Principalmente agora que não tem mais palestras nem nada, é só mesmo atendimento clínico, né? Ambulatorial. Me deu aí o que você acha. O que você acha que poderia fazer para esses estudantes ter uma organização das emoções dentro de casa, no caso, dentro do seu isolamento? Qual é a prática que eles poderiam colocar? É interessante que aí a gente pode voltar um pouquinho na segunda pergunta e se a gente pudesse utilizar a tecnologia a nosso favor, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, seria, por exemplo, uma alternativa, né? Não sei se vocês sabem, mas o governo federal disponibilizou um canal de atendimento online, né? Nesse momento da pandemia aí. Então, assim, a gente vai ter que realmente utilizar de algumas estratégias, né, de algumas políticas públicas, mesmo que poucas, para tentar abranger esse público que realmente é um público que necessita da intervenção e não consegue. Então, por exemplo, aí Franciele coloca muito bem também a questão da ansiedade, né? No primeiro bloco mesmo eu tive a oportunidade de escutar alguns alunos falarem sobre a sua dificuldade e até ressignificando e até tendo ações mais positivas, né, no sentido de se reinventar, né, no sentido de não ficar esperando que as coisas aconteçam e sempre buscar algo que, infelizmente, apesar de não ter na sociedade uma determinada quantidade de atenção psicológica, mas essa coisa tem que ser mais interna também. Então, buscar através de rede social, buscar através da internet, tá? Buscar, por exemplo, as ações que alguns municípios oferecem, né? No sentido de tentar pesquisar, né, nas secretarias, tanto de educação, né, como as outras secretarias também do município, o que está sendo ofertado nesse sentido, Secretaria de Saúde. Assistência. Então, assistência, a gente está falando a nível de município, né? Mas, sim. Então, é justamente isso, é a gente tentar incentivar.
Aí acho que o próprio educador também ele tem um papel muito importante, né, nesse momento, e tentar orientar, de ser pelo menos aquela porta de entrada, né? Você que atua nessa questão da educação sabe como é, né? Sempre o educador ele vai receber a primeira demanda, ele vai perceber aquele primeiro momento lá, tá? Então é isso. Essa é a sugestão. Certinho, então. Desde já, muito obrigada. Eu acho que não vai ter tempo para as perguntas, né, Nara? Então, eu quero aqui ler alguns comentários, né? Na verdade, o bloco de perguntas a gente faz depois do terceiro bloco. Vocês fiquem aí, né, para o terceiro bloco, porque já Evandro entra. Eu gostaria de ler aqui alguns comentários, né, que estão circulando lá no chat. Marli Santos diz, bem colocada a fala da professora em relação ao atendimento individualizado. É muito difícil de realizar isso nas aulas. Luciana Reis diz que dá até saudade das reuniões. Marcos Gomes pontua que, por mais que esteja sendo difícil, temos lições em meio a essa tempestade. Fernanda coloca, nossos estudantes estão dando um show de desenvoltura nas reflexões. Marcos Gomes diz, temos que aprender a tirar proveito dos momentos de dificuldade, são neles que, se não apenas ficarmos reclamando e olhando para o medo, vamos crescer e nos fortalecer. São neles que a gente promove o crescimento, né? Ivânia, ela faz o seguinte comentário, o normal que conhecíamos deixou de existir. Só depois que tudo isso passar, veremos como voltaremos. O que aprendemos é entender que o que será normal está ainda por vir. Então, são alguns dos comentários que estão circulando lá no YouTube. As perguntas, já a gente abre para esse bloco de perguntas. Eu peço para a galera ficar. Vocês podem ficar. Eu quero chamar Evandro, que é outro parceiro aí de trabalho, né? Evandro tem feito algumas atividades com a escola, ele é educador físico, e a gente percebe, para começar o terceiro bloco, que é falar de equilíbrio corpo-mente, né, e espírito, a gente precisa realmente de entender, né, que para ter uma saúde mental equilibrada, a gente precisa de estar fazendo aí boas escolhas, cuidando bem do corpo, assim como os psicólogos já trouxeram reflexões bem pertinentes com relação a isso. Evandro, boa noite. Não estou te ouvindo. Você está com o microfone ligado? Agora sim. Olá, boa noite, me ouvindo? Agora estou te ouvindo, sim. E aí, me responda uma coisa. Qual o impacto da atividade física para a saúde mental de uma pessoa? Bom, primeiramente quero dar boa noite a todos que estão assistindo, que estão participando dessa live. Eu acho extremamente importante nós abordarmos esse assunto, né, ainda mais nesse momento tão crítico que estamos passando. E também quero parabenizar os psicólogos, né, o seu dia, parabenizar os professores que têm feito seu trabalho, né, excepcional, tem se desdobrado aí para passar as atividades, para corresponder às expectativas aí, tanto da gestão, dos educadores, como dos pais e alunos, tá? É isso aí, vamos lá. Bom, deixa eu me encontrar aqui. Bom, eu queria responder o seguinte... eu não queria responder o que acontece no nosso corpo quando a gente faz atividade física. Eu quero responder o que acontece no nosso corpo quando nós não fazemos atividade física, né? Quando nós não fazemos atividade física, gera o sedentarismo, tá? Estamos falando de saúde mental, que a ansiedade, a depressão seja a doença do século, mas, na minha opinião, a doença do século pode ser o sedentarismo. Tá? Muitas mortes estão ligadas ao sedentarismo, que é o que é o sedentarismo? É a falta ou a redução de atividade física, ok? E assim, a falta de atividade física gera influência direta no nosso corpo. Por quê? O nosso corpo é um sistema, são vários sistemas que compõem um sistema só. Imagina o teu celular, que tem o Facebook, que tem o Instagram, que tem o WhatsApp, né? Tá tudo num celular só. Assim é o nosso corpo, né? Tem um sistema digestório, sistema circulatório, vários sistemas. Enfim,
para esses sistemas funcionarem, é necessário energia, né? E como que gera energia? Com alimento, uma boa alimentação, com prática de atividades físicas, pegar sol, ok? Alguns minutos por dia. Essas são as indicações, esses bons hábitos influenciam direto na nossa saúde, entende? E é isso, né? Então, quando a gente não pratica atividade física, traz influência direta no nosso corpo, direta negativa, tá bom? Eu penso que, eu não sei exatamente o percentual, mas eu sei que de 10 pessoas, eu imagino que mais da metade que falece, chegam à morte, o sedentarismo está ligado direto ou indiretamente a isso, né? Sedentarismo gera obesidade, hipertensão, diabetes, essas doenças crônicas que nós conhecemos, né? Infarto, AVC, entre outras, tá bom? Então, a atividade física em si tem um papel importantíssimo, muito importante. Só que as pessoas não dão tanto valor a esse processo, essa atividade física, porque as pessoas estão acostumadas a cuidar do quê? Cuidar do tratamento, né? As pessoas estão acostumadas a tomar remédio, a ir no médico só depois que está doente. Raramente as pessoas fazem um exame de bateria para saber como está o estado do corpo, né? Sim. As pessoas esperam ficar doentes para depois ver o que está acontecendo. Então, se nós tivermos esse pensamento de antecipar, de prevenir, a prevenção ela é muito mais barata do que o tratamento. Muito mais barata, muito mais fácil, muito mais tranquila, tá? Então, a atividade física em si tem papel fundamental para o nosso corpo, para o nosso sistema funcionar. Para esse sistema todo funcionar, é necessário a atividade física, né? E, claro, a questão hormonal, né? Os hormônios nos controlam, né? E aí tem toda essa coisa do bem-estar que, ao final da atividade, isso provoca. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão hormonal. Ok, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vou virar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu separei uma apresentação aqui, mas eu tive um problema. Não consegui aqui. Tive um problema aqui no meu computador. Aqui. Pronto, agora vocês conseguem ver ou está muito ruim? Basicamente, a visualização não fica boa, não, porque fica tremida. Não dá para ver quase nada. Ai, que pena. Então, eu vou trocar aqui de novo. Bom, o que eu ia mostrar ali é que o nosso corpo é composto de sistemas, e um sistema é composto por outro, é interligado, tá bom? E assim, tem o sistema esquelético e o sistema muscular. Também tem o sistema de glândulas, que é o sistema endócrino. E quando nós praticamos atividade física, ela gera energia para que essas glândulas liberem os hormônios, né? O nosso corpo tem várias funções. Nesse momento que nós estamos sentados, ouvindo, conversando, nosso corpo está tendo várias funções, executando várias funções para que ele ouça, para que ele sinta o vento, para estar sentado, ok? E então é isso. A atividade física é muito importante para quê? Por causa dos hormônios, para liberar esses hormônios. E quando libera os hormônios caem na corrente sanguínea, vão lá para outra glândula que libera outro hormônio, né? Então assim, são muitas funções do nosso corpo, muitas funções, e as hormônios que liberam, todos já conhecem, são dopamina, serotonina. Serotonina, muito bem. Falhou aqui, fui falando fugida, mas sim, serotonina, e outros também. E esses hormônios, eles inibem e reduzem esse nível de outros hormônios no nosso corpo, como cortisol, entre outros. Mas todos esses hormônios são essenciais para o nosso corpo. Por exemplo, a cortisona, que pode causar estresse no nosso corpo, essa tensão, esse estresse, essa ansiedade, ela
ela é muito importante para diminuir a inflamação da nossa musculatura, entende? Então, sem ela, sem esse hormônio, nosso corpo ia ficar inflamado, dolorido, entende? Mas com o excesso do hormônio causa transtornos mentais, doenças crônicas não transmissíveis e tudo isso, entende? Muito interessante. Para a gente fechar essa parte do diálogo e abrir para os comentários, eu queria que você me falasse, dá uma dica aí para a gente manter uma rotina de atividade física, dá um puxão de orelha em quem não consegue, o que é que pode ser feito? Vencer? Motivação existe? Ou a gente vai, coloca o tênis e vai? Fala um pouquinho disso aí. Bom, vamos lá. Eu trouxe alguns itens aqui que podem auxiliar e motivar até vocês a praticar atividade física, mas a prática física regular é orientada, indicada por todos os profissionais de saúde, né? Eu creio que não tenha um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, não existe um profissional da área da saúde que não oriente um ser humano a fazer atividade física. Claro, exceto as pessoas com gravidez de risco, né, algum problema muito além do normal. Mas as pessoas obesas, hipertensas, com ansiedade, com depressão, todas são orientadas a praticar atividade física. Até mesmo aquelas pessoas que estão em caso agudo da doença, desses transtornos, que pode ter algum surto, né, de estresse, de nervosismo, de ansiedade. Assim, além do medicamento, da medicação, é orientado sim a fazer atividade física, compreende? E assim, mas isso é muito complicado, isso é uma questão que vai muito além, porque existem fatores determinantes, não só fatores genéticos, como sexo, como idade, né, como determinantes sociais, né? Quais são os determinantes sociais? Bom, todos os seres humanos, a Constituição de 88 prevê que nós devemos ter direito à saúde, à educação, à cultura, ao lazer. Esse é o dever do Estado, né? Mas o Estado não consegue fazer esse serviço de forma integral, atingir a todos, entende? Então, assim, como uma pessoa vai ter estímulo e motivação de praticar atividade física, sendo que ela não tem uma água boa para beber em casa, sendo que o pai está desempregado, né? E uma coisa afeta a outra, entende? Não é uma coisa isolada. Então, são muitas coisinhas que nós devemos observar e analisar para ver qual que é o problema. Porque praticar atividade física é muito fácil, uma coisa até gratificante, uma coisa boa. Logo nos primeiros 5 minutos que a gente pratica atividade física, nosso corpo tem várias reações. Nosso humor já muda instantaneamente. Melhora a nossa criatividade. Diversos. Tem mais de 1000 benefícios da atividade física. Então, tem muitos fatores que nós devemos olhar, como saneamento básico, né? Nem todo mundo às vezes, tem um banheiro em casa, tem um esgoto. Isso é uma coisa muito complicada, né? Como que eu vou estimular uma pessoa que não tem banheiro em casa a fazer atividade física? É difícil. Se o pai está desempregado, não consegue colocar uma boa alimentação na mesa, como que essa pessoa vai ter um bom humor, vai ter motivação? É meio complicado, né? Sim. E assim, vamos lá. Eu vou listar aqui, mas mesmo com tudo isso, nós devemos refletir, né, o porquê que nós não estamos motivados. O que está acontecendo que não dá essa motivação, né? Bom, eu trouxe algumas soluções. Quais seriam essas soluções? Hoje temos aulas online, né? Muitos profissionais de educação física, tanto de academias particulares como de academias públicas, fazem esse serviço de aulas online, tá? Então, tem mídias, canais no YouTube também. Tem 2 canais que eu sigo muito e são muito bons, que anota aí, se chama Sua Saúde e Autoridade Fitness. Esses 2 canais são muito bons, são bem demonstrativos, desenho e tudo mais, tá?
Bom, o canal do YouTube é bom por quê? Porque você pode escolher a modalidade, né? Ali tem o yoga, tem... Eu quero saber de dança. Tem dança, tem professor dançando, tem professor fazendo yoga, meditação, luta, ginástica. Então você pode escolher ali o tema que você que você se interessa mais, que te dá mais motivação e que você gostaria de praticar, tá? E assim, respondendo à pergunta, né? Eu falei de muita coisa, o tempo foi reduzido, eu estava preparado para uma apresentação e não rolou. E assim, existem muitas coisas que podem contribuir para isso, né? A primeira coisa para atividade física, a primeira coisa é você encontrar uma atividade que você gosta de fazer, né? Por exemplo, eu não gosto de fazer caminhada, mas eu gosto de praticar esporte, de jogar bola, de jogar basquete, jogar handball. Então você pratica a modalidade que você gosta. Ou não, eu não gosto de praticar esporte, eu gosto de yoga. Ótimo, vai para o teu yoga, entende? Então, encontra a modalidade que você gosta, encontra parceiros que gostariam de praticar essa atividade com você, de compartilhar esse momento. Eu sei que estamos num momento de pandemia, mas eu tenho a boa notícia é que aqui no Novo Horizonte ainda não tem esse vírus, mas devemos nos portar como se tivesse, porque as cidades aqui próximas a 20 quilômetros, 100 quilômetros estão manifestadas aí com esse mal, né? Então, é um pouco disso, encontrar a modalidade que você gosta. Tem mídias, aulas online, tem canais no YouTube, aplicativos. Existem aplicativos aí diversos para você baixar e fazer exercícios. Quando a academia estava fechada, hoje já está liberando, né? As academias já estão abrindo, mas também tem aplicativos com exercícios. O problema desses aplicativos, desses canais, dessas aulas online, os profissionais e os responsáveis pelo aplicativo não sabem o seu nível de condicionamento físico. Talvez eu nunca treinei na minha vida, como que eu posso fazer um exercício HIIT, um exercício de alta intensidade, sendo que eu nunca treinei na minha vida, né? É muito complicado, muito difícil, mas tem como você ter essa percepção e ver se aquela atividade é para você. Então, tem que ter um senso crítico para saber se aquela atividade é para você. Além disso, atividades físicas ao ar livre, tá? Hoje, as academias estão abrindo e utilizem máscara. Máscara é bem lembrado. EPI essencial para nós nos protegermos, tá? É como se fosse a nossa roupa hoje, é como se fosse a nossa camiseta, entende? Temos que utilizar máscara. Sim, sim. De uma forma ou de outra, né? A higienização, claro, é necessário, mas tem como a gente fazer atividade física em academia, tem como fazer atividade física ao ar livre de máscara. Claro que essa pessoa é atleta, é alta intensidade, é diferente. Mas se é uma pessoa comum, né, pratica atividades físicas regularmente, assim como eu, como você, tem como utilizar máscara, sim, tá? Sabemos que o vírus sai pela boca, né? Então protege aqui a região da boca e treina. Mas nós temos que tomar muita atenção com o manuseio da máscara. Muitos profissionais da saúde e pessoas que utilizam máscara ficam infectados e não sabem como. Bom, colocando a mão no tecido, isso aí... Então, procure... Eu não vou falar isso agora, né, que o tempo está reduzido, mas procure a maneira certa de manusear a máscara. É muito importante isso para nós mantermos nosso corpo longe desse mal. Pronto, Evandro. Muito pertinente quando você traz a questão, né, de recorrer às redes sociais para estar vendo aulas com devido cuidado, pensando em que condicionamento físico a pessoa tenha. E eu queria ler aqui muitos dos comentários que surgiram a partir desse bloco, do bloco 2 e bloco 3. Leila diz assim, estou amando esta live. Yasmin Matos diz, está bem interessante, parabéns a todos os gestores. Reni diz que ficou com crises de ansiedade no começo da pandemia. Ainda hoje, passo mal só em ouvir falar das pessoas que perderam, né, suas vidas ou que estão com a doença, né, o que é algo que exige todo um cuidado da área da psicologia para lidar com esse processo de sofrimento psíquico, com esse processo de crise e transtorno de ansiedade, né? Cirleide Oliveira menciona, excelente essa orientação sobre a atividade física, é bom sempre ter alguém para nos incentivar, estamos aqui para fazer isso. Ivânia Matos menciona, os alunos participantes, todos esses profissionais estão aí com total dedicação a vocês.
existe toda uma preocupação, solidariedade e acolhimento para alimentar os sonhos de cada um de vocês. É uma dica de uma mãe muito parceira para todos os estudantes que estão acompanhando. Aline Paes diz, a atividade física é primordial para a nossa disposição. Infelizmente, o sedentarismo tem feito com que muitas pessoas jovens já tenham pressão alta e diabetes. Realmente, Evandro trouxe isso aqui, o quanto o sedentarismo também é um mal do século. Joésio, práticas de atividades físicas juntamente com a alimentação saudável faz toda a diferença para a nossa saúde. Reni traz, né, um agradecimento pelos conselhos e que ela vai tentar mudar a sua rotina. Revanilton coloca que acha que o problema de muitas pessoas não praticarem atividade física esteja relacionado com o preconceito que muitas pessoas carregam. Ivânia traz, não desanimem nem desistam, vocês não estão sozinhos. Ela traz a mensagem que eu também concordo, o SECA não vai desistir de lutar por vocês e tudo isso vai passar. Sueli está assumindo aqui em rede nacional que precisa reorganizar uma rotina para começar a se exercitar. Revanilton tem aqui uma consideração, porque se uma pessoa magra faz uma caminhada ou algo do tipo, já vira motivo de piada, porque pelos pensamentos de muitos, a caminhada é só para emagrecer, e eu acho que é preciso incentivar nessas práticas. O que é que você me diz com relação à caminhada? A caminhada necessariamente emagrece? Não. Bom, vamos lá. Acho muito pertinente, muito legal os comentários, e assim, nós devemos praticar no mínimo 150 minutos de atividade física por semana, segundo a Organização Mundial da Saúde, mas eu, como profissional de educação física, eu ainda acho isso pouco, inato, quase nada. E nós devemos praticar muito mais, ao menos 40 minutos por dia, meia hora por dia, um número muito bom. Não importa a atividade, tá? Não importa se é caminhada, se é musculação, se é yoga, né? Eu falo yoga, mas que é uma atividade mais estática, assim, né? Mas pode ser dança, não importa. O que importa é praticar atividade física, que é de extrema importância. Perfeito. Tá? E, assim, uma coisa que eu achei muito importante, desculpa, Nara, é essa coisa de colocar um hábito, tá? Criar um hábito, os hábitos, é muito importante e facilita a execução de atividades durante o dia. Seja atividades simples, como arrumar cama, como arrumar roupa, as coisas um dia antes para o trabalho. Essas atividades já geram esse hormônio de bem-estar e de felicidade. Só essas pequenas conquistas já fortalecem isso. Então, eu acordo, já arrumo a cama. Depois eu já, né, lavo meu rosto, escovo os dentes. Já fiz 2 coisas. Depois já vou fazer atividade física. 3 coisas. Então, já foi 3 tarefas aí que você fez que sucesso. Essas 3 tarefas já te dão sensação de bem-estar e de prazer. Ótimo. Tá? Né? Então, eu acho isso muito interessante. Uma questão, né, de buscar ter um nível de disciplina, né, de tentar colocar isso como um hábito, muito bem colocado. Luciana diz que ama fazer atividades físicas, tá de parabéns. Reni coloca que ela não aguenta mais ficar em casa e tomara que tudo isso passe logo para ela voltar para sua rotina normal. Kátia menciona, né, que o exercício faz muito bem para a mente. Revanilton fala, profissionais para o auxílio de incentivo a essa prática. Ele menciona a importância de que os profissionais incentivem, né? Então, basicamente, a gente finaliza esse bloco. Eu gostaria de chamar Franciele, a Alba, que está aqui com a gente ainda, para fazer considerações. Na verdade, foram tendo vários comentários. Franciele quer fazer uma consideração, né? Pode entrar. A Alba também, caso queira mencionar algo, e Evandro para fechar, porque aí, finalizando essas considerações de vocês, a gente vai para o sorteio do livro e se despede. Vamos lá, Fran. Na verdade, é só pontuar algo que na fala do colega ele trouxe, e eu estava vendo os comentários do pessoal também. É muito difícil a gente conseguir fazer uma rotina, ainda mais pensando na questão da atividade física. Então, uma das coisas que as pessoas que estão assistindo agora podem tentar organizar é fazer ela em micropassos, que é o que a psicologia. Seu áudio está um pouquinho ruim. Não deu para entender, Fran.
Tá me ouvindo agora? Tá melhor? Agora sim. Tá. Diante desses apontamentos, as pessoas podem tentar organizar essa rotina para passos daquilo que gera menos esforço para aquilo que gera mais esforço. Porque o corpo ele vai começar e aí atividades físicas, e eu costumo brincar muito, principalmente eu oriento a fazer atividade física, tá dançando dentro de casa, ou polichinelo, frente do espelho, né? É quando a gente faz aqueles tudo isso o corpo, né? Porque não traz. Continua um pouco ruim. Enquanto o Fran arruma, Sim. só completando a fala de alguém que mandou um comentário de que há o preconceito ainda em pessoas muito magrinhas fazerem caminhada, exercícios físicos, né? A gente vê muito isso no consultório porque falar, não vou fazer atividade física, não vou fazer minha caminhada, porque é claro que, como a Evandro falou, é algo que a gente indica muito, principalmente para o início de depressão, crise de ansiedade, a gente indica muito para os nossos pacientes. Ou é uma pessoa muito magrinha, eu falo assim, não preciso fazer caminhada. Aí eu vou e reforço. Como eu falo, né, no consultório, caminhada não é para emagrecer, não é para engordar, é para o bem-estar em geral. Então, assim, pense dessa forma em relação a pensar na sua mente, porque, como a Evandro falou, a questão dos hormônios, quando a gente está fazendo atividade física, a gente desenvolve serotonina. Serotonina é o hormônio que mais ajuda a gente em questão de ansiedade e depressão. Então, é uma coisa ligando à outra. E muitas vezes a gente deixa de fazer uma atividade simples, como a caminhada, por um simples preconceito, ou por não querer fazer esforço, ou por não ter realmente conhecimento de que realmente a importância da caminhada, né? Principalmente para a gente, para pacientes com depressão ou ansiedade. Pronto. Vamos lá, Fran? Tá melhor agora? Mais ou menos. Tava tão bom antes. Tenta pôr um fone. Vou tentar fazer isso agora. Vou colocar o fone. Podem ir falando aí, então, até eu colocar. 2 minutos para a Evandro fazer suas considerações finais. 2 minutos? 2? Vamos lá, vou 2. acelerar. 1 minuto agora. Perdeu. Vai, Fran. Eu separei algumas técnicas aqui, Evandro falando, vamos tentar. Eu separei outras técnicas além de atividade física que também servem para técnicas de relaxamento e para reduzir esses transtornos mentais, tá bom? Quais são? A primeira técnica que tem, é muito utilizada, que poucas pessoas lembram, é a respiração, tá? Então, quando nós respiramos de forma devagar, inspiramos pelo nariz, enchendo a parte abdominal aqui, em toda a parte abdominal, respira de forma funda, respira de forma mais lenta. Isso já é uma técnica de relaxamento, tá? Tanto que é a famosa técnica de diafragma? Isso, exatamente, pelo diafragma. Né? Mas que eu falo pelo abdômen, né? Que é um pouquinho mais fácil. Ao invés de a gente inflar o peito, a gente enche a barriga com ar, né? De uma forma mais grossa, de se dizer assim, tá? Outra coisa também, meditar todos os dias. Meditação é o quê? Para você pensar um pouco, refletir um pouquinho como que está a sua semana, o que pode melhorar, o que você fez de bom. Isso ajuda bastante a relaxar e a diminuir esses transtornos também. Ter pensamentos positivos, tá? A nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é pensamento. Então, se eu estou pensando, não, eu estou feliz, hoje vai ser um dia bom, a sua mente, o teu corpo e até mesmo a energia do universo, aí não sei quem acredita nisso, trabalha para que isso aconteça, para que isso ocorra de forma certa. Então, agora, se eu ficar pensando, eu posso estar triste, mas ficar pensando, nossa, eu tô triste, nada dá certo, isso é pior para a pessoa, entende? O corpo trabalha para que aquilo aconteça, tá bom? Então, muita atenção nos seus pensamentos aí. Outra coisa, comer bem. Bom, o que é comer bem? Quem não gosta de comer, né? Mas comer bem, eu não digo comer pizzas, pastéis, coxinhas, salgados, frituras. Comer bem não é isso. Isso é uma boa comida, mas não faz bem, faz mal, né?
Comer bem é aqueles alimentos que trazem benefícios para a gente, né? Que são fibras, gorduras boas, proteína, pouco carboidrato, tá? Nós não temos uma nutricionista aqui nessa live, eu achei muito importante nós, né, abordar um pouco dessa alimentação. O alimento é um dos principais fatores também, nós encontramos alegria nos alimentos, tá? Eu não vou trazer aqui a lista de alimentos, mas... Não temos tempo. Não tem tempo, né? Tá bom, deixa eu falar rapidinho. Não falta complementar. Tá. Escritas, essas coisas ajudam bastante. Cantar, dançar, tudo isso é muito bom para liberar hormônios que trazem sensação de bem-estar e prazer. E claro, pratique atividade física. Eu desafio vocês, quem está ouvindo aí na live, até mesmo quem está participando como palestrante e orientador, a praticar atividades, quem não faz ainda, a praticar atividades físicas 3 dias. Depois de 3 dias, tem que praticar 5 dias. Tá? Isso você vai perceber que seu dia vai mudar. Ótimo. Tá bom? Obrigada, Evandro. Vamos para as considerações de Franciele, nossa psicóloga da noite. Vamos lá, uma das. Então, eu acho que a fala dos colegas foram bastante pertinentes, só complementando, para além de todas essas dicas, né, que o colega deu, acho que ter uma boa noite de sono também ajuda bastante. Então, tentem dormir bem, tentem organizar a rotina de vocês, mesmo que está sendo muito difícil nesse momento de pandemia, mas como eu havia dito anteriormente, fazer isso através de micropassos, né? A gente não precisa se esforçar tanto de imediato, mas tentar colocar aquilo que é mais fácil fazer naquele momento para aquilo que é mais difícil. Vão fazendo isso aí de forma bem gradativa, sem se cobrar demais, que a junção de tudo isso vai dar algo bastante positivo. Então, cuidem da saúde mental de vocês, cuidem das emoções de vocês, é tudo muito novo, né? Claro que a gente já está aí em 6 meses de pandemia, tentem, uma das coisas, né, diante dessa situação que a gente está vivendo, é receber muitos fake news no WhatsApp, tá procurando direto essas informações, então evitem, se vocês podem evitar, tá tendo contato com muita frequência sobre esse assunto, e isso está te causando mal de alguma forma, evitem, busquem saber aquilo que realmente é útil na vida de vocês, que faz sentido de alguma forma, né? Saber sobre quantas pessoas morreram no Japão, por exemplo, não é útil para a nossa vida, né? Aqui no nosso contexto. Então, se isso te causa ansiedade, te causa um desconforto, então que a gente consiga selecionar, na verdade, o que a gente vê, porque, infelizmente, fake news também está aí o tempo todo no nosso dia a dia. No mais, eu quero agradecer muito, né, pelo convite. Foi muito prazeroso estar com vocês durante essa noite. Vi que o pessoal participou bastante aqui, comentando. Estou disponível caso alguém queira falar, né, para além dessa live. E muito obrigada. Obrigada, Fran. Alba, eu queria agradecer também sua mediação, foi muito válida, né? Estamos aí. Colaboração. Você é a nossa parceira, Evandro, nosso parceiro. Franciele passa a ser nossa parceira. O Tiago precisou sair, pediu para se desculpar, ele está num atendimento clínico, né? Vida de psicólogo em tempos de pandemia, são atendimentos em todos os horários. Então, gente, enquanto SEC, enquanto coordenação pedagógica, eu queria agradecer aos convidados, vocês contribuíram demais, né, com toda essa discussão. Eu espero que os estudantes e todas as pessoas que estão ali no YouTube participando possam, de fato, tomar tudo que foi dito aqui como exemplos de práticas, né? Uma coisinha antes de partir para o sorteio, uma coisinha que Fran trouxe, eu queria só mencionar também da importância que as coisas que a gente percebe que estão nos trazendo algum tipo de transtorno, a gente deixar. Por exemplo, nesse mundo de rede social, é muito importante a gente pensar em que conteúdo eu estou consumindo, né? Porque se eu estiver seguindo páginas que estão me incentivando a ter uma saúde mental em equilíbrio, se eu estou seguindo a Autoridade Fitness como dica do nosso educador, eu sigo, viu? Tudo bem, mas existem alguns outros conteúdos em que a gente precisa parar e refletir.
refletir o que é que isso tem me acrescentado, se isso tem me causado algum tipo de transtorno. Eu falo isso porque eu lido com jovem, e às vezes eu converso com jovem madrugada dentro, e a gente percebe que tudo isso mexe muito com eles, né? Então, é isso. Muito obrigada a todos. Eu vou pedir para a Mariana conduzir agora o momento do sorteio, e no final do sorteio a gente só dá um tchau coletivo e encerra essa noite de hoje. Mari? Oi. Olá, muita participação aí? Olá, boa noite, muita participação. Que bom. Temos muitos nomes. Só lembrando que as pessoas que terão direito ao livro são as que estão até o final da live. Caso eu tire algum nome e a pessoa não acene que está online, ela não terá direito ao livro. Pronto, ok. Ok? Justo. Bom, botei aqui, ó. Vou dar uma mexidinha. Vou tirar o nome. Edra Carvalho. Tá? Como é o nome? Presente. Edra com H. Minha parceira da saúde. É? Vamos lá, veja se ela acena aí no YouTube. Vamos ver se ela ficou até o final. Exatamente. Edra. Ela falou na estante aqui. Foi? E aí? Parece que não, hein? Vou tirar outro nome. Eu acho que é porque o YouTube ele tá atrasando um pouquinho, ainda não tá no momento do sorteio. Tem a questão do atraso. Deixa eu ver aqui. Então. Aqui tá normal. O meu ainda vai falar o nome. O meu também ainda tá aqui para fazer o sorteio, então eu acho que ela deve se manifestar por agora. Isso, tem variados tempos aí, né? Eu acho que já deu tempo, hein? Tá travado nos outros. Tá travado? Na hora do sorteio? O meu tá funcionando. A galera tem que atualizar aí, dar um F5 aí que... Verdade, uma dica importante. Atualizem a página. Ela mandou aqui que está no YouTube. Como faz para acenar? Como faz para acenar é ótimo. Manda um comentário no chat. Peraí. Ai, comenta. Comentar. Diga, ótimo, ganhei um livro. Então, pronto, acho que nessa é uma questão do tempo, né? Mas ela está conectada com a gente. Ela já finalizou. Pronto. Mari, obrigada pela sua parceria aí de estar me trazendo os comentários. Obrigada. Foi tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Obrigada a você, obrigada, Antônio. Para os nossos convidados, um abraço fraterno, muito agradecida pela colaboração de vocês. Eu encerro dizendo que o SECA está muito comprometido em manter um vínculo saudável com os nossos estudantes, né? Essa vai ser a primeira de algumas outras lives temáticas. Nós teremos lives sobre juventude e contemporaneidade, nós teremos lives sobre gênero, questões de gênero, igualdade de gênero e várias outras temáticas. Quem sabe a gente não se encontra pelo YouTube, pelas plataformas da vida. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigada pela participação. Logo a gente entrega o livro. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, galera.